Aderbal Monteiro. Opa, sou eu, 12 horas 5 minutos, 12h05, aqui na cidade de Camaçari. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2017, nesta segunda-feira de muito sol, muito calor, aqui na cidade de Camaçari. A partir de agora, você que ama o esporte, você que ama o futebol, fique bem ligadinho, que você vai ficar muito bem informado de tudo que aconteceu no mundo esportivo, através do programa Esporte Geral. É aqui pela Rádio E Mais. É a rádio do esporte da cidade de Camaçari. Aonde tem esporte, estamos sempre presentes, buscando a melhor informação esportiva para você. E nós temos uma equipe forte, poderosa, conhecedora do assunto, formada por a apresentação Aderbal Monteiro. Comentário noticiando o Esporte Clube Bahia. Quem é ela? Luana Veloso. Noticiando o Esporte Clube Vitória. Quem é? O garotinho do depósito de bebida. Felipe Lira. É isso aí. Pois é, rapaz. E vamos complementar logo a nossa equipe forte e poderosa, conhecedora do assunto. Vamos lá, Felipe Lira, muito boa tarde, Felipe. E o final de semana, Felipe, deu pra sorrir à vontade? Muito boa tarde. Eu sou Leão da Barra. Felipe Lira. Boa tarde, amigo ouvinte. Você ligado aqui na melhor Rádio E Mais. Claro, também com o melhor programa do rádio brasileiro, o programa Esporte Geral. Mas vamos lá, torcedor, as manchetes do rubro-negro baiano. Desde já abraçando nosso amigo rubro-negro Celso, que não está feliz. Olha só, Vitória sofre primeira derrota no ano no Nordestão 2017. A GEL admite erros defensivos e vê derrota merecida. E mais, tempo de recuperar e aprender com a lição. As desculpas de William Farias e do zagueiro Fred. É isso aí, torcedor. Isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui, claro, com ele, o garotinho que entende das quatro linhas. Aderbal Monteiro. Opa, sou eu mesmo, e dando boa tarde dela, Luana Veloso. Muito boa tarde, Luana. Boa tarde, Aderbal Monteiro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E vamos falar do Esquadrão de Aço. Bahia passa fácil pelo Motoclube em Pituaçu. E Guto elogia a atuação do time, mas alerta, ainda temos muito a crescer. Destaque do Bahia, o Regis elogiou o aspecto coletivo da equipe tricolor. E o Eduardo comemorou a defesa zerada na temporada. Ele disse que isso vai dando confiança. E já o Hernani revelou estratégias com faltas e admitiu a necessidade de evolução também. E o Guto despistou sobre o Maicon Leite e também falou sobre os reforços. É isso aí, Luana Veloso. Daqui a pouco, Deusdivaldo Carmo, daqui a pouquinho, pelo Campeonato Baiano, bola rolou, hein? Pela segunda rodada ainda. É isso aí, Bahia de Feira venceu o Atlântico, e entra no G4, Bahia de Feira que vai enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira, jogo que nós iremos transmitir ao vivo, direto lá de Pituaçu, para você.
Fluminense estreia com goleada sobre o Galícia. Coitado do Galícia, viu, rapaz? Não, rapaz, Galícia todo ano é só pra cumprir tabela. 4 porradinhas. É brincadeira, rapaz. Galícia que o ano passado até de van, meu irmão, foi pra jogo lá na Fonte Nova, porque senão não ia ter como chegar. É um brincadeira. time profissional ou um time de bairro? É campeonato baiano, meu irmão. Já basta dizer isso. É campeonato baiano. Que coisa, viu? O Galicinha, o demolidor dos campeões. Né? Todo ano é assim, é vexame em cima de vexame. E é possível com um time que está, apesar de ter empatado com Jacobina na primeira rodada, lá em Jacobina, mas com o time que está, meu irmão, outro forte candidato a rebaixamento. Aliás, o nível do campeonato baiano é assim. Né? O nível do campeonato é assim. Os times, com exceção de Bahia e Vitória, entram para não cair. É o que acontece com Vitória e Bahia no Campeonato Brasileiro. Entram para não cair. Uma coisa. Falando do Baiano, acho que Vitória da Conquista Fluminense fica aí a Derbal. São times ímpares, né? Fluminense de Feira e Vitória da Conquista, acho que são a terceira e a quarta força do futebol baiano. Esses, pelo menos, na minha visão, tem 2 diretorias sérias e competentes. Às vezes são até prejudicados pela má organização do Campeonato Baiano, na pessoa do senhor Edinaldo Rodrigues. Acho que são clubes sérios aí, totalmente diferentes dos outros clubes do interior aqui da Bahia. Fica um salve aí pro Vitória da Conquista Fluminense de Feira. Tem 2 diretorias realmente que trabalham em prol do esporte profissional. É isso mesmo. Falou tudo, Felipe Lira. Daqui a pouquinho tudo sobre o Campeonato Baiano. Tudo sobre o Campeonato Baiano. Vamos lá, Felipe Lira, me dê as manchetes do mercado da bola, Felipe Lira. Olha só, atacante Kelvin, ex-São Paulo, ex-Palmeiras, chega à equipe do Vasco da Gama. E mais, São Paulo está fora aí da briga e Hernanes fechará com o time da China, afirma jornal italiano. E o destaque do dia fica mesmo para o Corinthians, que se acertou aí com a Ponte Preta, e o destaque do último Campeonato Brasileiro, William Potker, chegará ao clube depois do Paulistão, Aderbal. É isso aí, passando a bola para ela, Luana Veloso, com o mundo da bola. Vamos lá, Luana. Olha, Aderbal, Ganso vira mistério aí para São Paulo e fica sem espaço no Sevilha. A gente que vem falando aí que ele pode sair a qualquer momento, que o Sevilha já deixou claro que não quer continuar com ele. E de patinho feio a cisne, o Conte explica como mudou o Chelsea. Ele disse, fé cega. E o Manchester United prestou homenagem para as vítimas do acidente aéreo de Munique. Tragédia que aconteceu em 1958, que deixou 23 mortos, entre eles 8 jogadores da equipe inglesa. E o Guardiola voltou a elogiar o Jesus, Gabriel Jesus. Ele disse que esse garoto na área tem algo especial. E o Neymar diminuiu a importância do jejum de gols e disse, me concentro em ganhar. Deu o recado aí o Neymar. É isso aí, Luana Veloso, com o mundo da bola. Tenha certeza, Luana, e que Gabriel de Jesus, em pouco tempo, vai se tornar o melhor jogador do mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. É o número 9 que a seleção brasileira precisava e que há muito tempo a seleção brasileira não tinha. Eu me lembro Careca, me lembro Tostão, né? E tantos outros jogadores, o próprio Ronaldo, o Fenômeno, né? E o número 9 que há muito tempo a seleção não tinha e descobriu. Quem foi que descobriu ele? Quem foi? Você lembra? Felipe, quem foi que descobriu? Descobriu quem? O Gabriel de Jesus? Lembro que levou para a seleção brasileira? Foi o Subnada. Foi o treinador da seleção olímpica. O Micali. O Micali, o baiano Micali. Exatamente. Que levou ele para a seleção brasileira olímpica e que, meu irmão, dali ele vai ganhar o mundo. Né? Um jogador do Palmeiras, criado na base do Palmeiras. E aí, meu irmão, não tenha dúvida que vai ganhar o mundo. Sem dúvida nenhuma, é o número 9 que a seleção precisava. Apesar da pouca estatura, realmente um gigante na frente ali com a camisa 9 da seleção. E agora, 2 jogos e 3 gols aí pelo Manchester City. Um Agüero com isso, sabe pra onde vai? Vai quebrar o beco, Aderbal Monteiro. O cara chegou pra ser titular
com apenas 20 anos, né? 20 anos. Que é isso, né, rapaz? Um monstro. 19 anos ele 19 anos, um monstro. Um monstro ali na frente de qualquer ataque, de qualquer equipe. É virar, deixou ele girar ali, ele faz o gol, Aderbal. É isso aí. Dá uma boa tarde, Luciano. Luciano Santos. Luciano Santos, que ele que compõe a nossa equipe forte e poderosa, conhecedora do assunto, e ele está aqui nos visitando, vai dar uma boa tarde dele. Muito boa tarde, Luciano. Luciano Santos. Grande abraço a você, Aderbal, um abraço ao Felipe, a Luana, o Almir, o Celso, um abraço a você ligados no som da Rádio e Mais. E é isso aí, daqui a pouco a gente transformando, daqui a pouco, todas essas informações de Bahia, de Vitória, seleção brasileira, enfim, que todos continuem antenados aqui conosco. Aderbal que esse final de semana tomou umas, viu? Tomou outras, comemorou o aniversário aí do Love dele. Cadê o BG do Love, Almir? Do Love, que teve até aniversário que eu tô sabendo. Mas ele comemorou antes das 16 ou após as 16? Eu sei que foi antes das 16, agora o que aconteceu após das 0 horas, meu amigo, fica na madrugada, né, Aderbal? Meu amigo, eu não esqueci dos meus amigos, eu comprei... fiz o pedido e me entregaram em casa, confortavelmente, as minhas cervejas, os meus refrigerantes. Você aniversariou e eu não sabia. As minhas bebidas, de modo geral, e o depósito de bebida Camaçari me entregou confortavelmente com em desconto casa. Ou sem desconto? Não, com preço real. Não tem esse negócio de desconto, não. Com preço real, depósito de bebida Camaçari, que fica ali, no alto da cruz. Qual o telefone, Felipe Lira? É o 98448-2915. Isso, você faça seu pedido agora mesmo, que dentro de 10 minutos chega na sua casa. Geladinha! É cerveja, é uísque, é vinho, até energético que você está precisando tomar, que você mesmo já revelou, o Luciano Santos. Até energético tem lá, viu, meu amigo? Até energético. Eu não precisei comprar energético, porque graças a Deus eu tô bem saudável. Você aniversariou e não convidou um amigo? Não foi aniversário meu, não. Foi aniversário do meu amor. Você tá vendo do LOL. Poxa vida. Do meu grande amor. Tá bom, então. É isso aí. E Felipe Lira, fiz o pedido, ele me entregou imediatamente. Pois é. É isso aí. Grande Felipe Lira, depois de bebida... Camaçari. Telefone... 98448-2915. Faça seu pedido agora. Depois de um comercial É desse, isso aí. Não tenha dúvida. Vamos lá, Felipe Lira, com o mercado da bola. De novo, Aderbal? Eu quero que você dê a notícia. A notícia. Você me deu as isso aí. manchetes. Ele ficou emocionado. Ficou emocionado. Quer dizer que eu comemoro aniversário e ele que fica feliz. Que beleza. Vamos lá, Felipe Lira. Olha só, aos 23 anos, o garotinho Kelvin, o atacante Kelvin, terá uma nova chance de se firmar em um grande time brasileiro, o quarto de sua carreira. Cria do Paraná Clube, o atleta se transferiu muito cedo para a Europa, apenas com 18 anos. Em 2015, sem muita sequência, jogou pelo Palmeiras. No ano seguinte, quando vestiu a camisa do São Paulo, foi importante na disputa da Libertadores, com atuações muito convincentes, mas viu a boa fase ser atrapalhada por lesões. Agora, o atacante de 23 anos espera aí se firmar no Vasco. Outra notícia aí que também envolve um pouquinho o nome do São Paulo. O São Paulo não contará com a volta do volante Hernandes na temporada 2017. Pelo menos é o que destaca um dos principais jornais italianos nesta segunda-feira. O Tutto Sport, diário localizado em Turim, cidade da Juventus, afirmou que o volante do atual pentacampeão da Série A Team esteve muito próximo de um retorno ao tricolor paulista, mas a proposta do eBay Fortune, time da China, encerrou a negociação. Segundo a publicação, o clube chinês ofereceu salário de 8 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, por ano, e teria convencido o jogador a se transferir para o país asiático. A velha senhora receberá 11 milhões de euros,
cerca de 38 milhões de reais pelo negócio e deverá usar o dinheiro para fechar no meio do ano as contratações dos jovens Rodrigo Bentancur, do Boca Juniors, e Sead Kolasinac, do Schalke 04 da Alemanha. Tá aí o Hernanes, que tava com essa coisa aí, quer voltar pro São Paulo, não vai, mas parece, Aderbal, que vai pra China. Mas o destaque do dia fica mesmo aí com o William Potker, ele que será jogador do Corinthians após o final do Paulistão 2017. Na última sexta-feira, o presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, confirmou a negociação em evento na sede da Federação Paulista de Futebol. E afirmou que a negociação mostra a força da macaca no mercado. No que diz respeito à Ponte, o Luca e o Iago já chegaram. E o Potker irá para o Corinthians em maio ou junho, logo após o Campeonato Paulista. Afirmou aí o mandatário da macaca, o senhor Vanderlei Pereira. Para levar Potker ao Corinthians, o Timão cedeu a Ponte Preta o zagueiro Iago, de 24 anos, e o atacante Luca, de 26, por empréstimo até dezembro de 2017. Além disso, o Alvinegro irá desembolsar cerca de 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, com 14 gols marcados, Aderbal Monteiro. Rapaz, grande Felipe Lira, viu? Com relação ao Campeonato Baiano de Futebol, olha só, Bahia de Feira, hein? Bahia de Feira vence o Atlântico e entra no G4. Essa briga do G4 vai ser boa, viu? Bahia de Feira, que vai ser o próximo adversário do Bahia. Quarta-feira, lá no estádio Pituaçu, onde toda a equipe forte e poderosa, conhecedora do assunto, aqui da Rádio e Mais. Rapaz, a equipe esportiva irá transmitir ao vivo, direto lá de Pituaçu, a partir de 20 horas e 30 minutos. Pois é, o Bahia de Feira se recuperou neste domingo, da derrota para o Vitória da Conquista na estreia do Baianão, lá no Joia da Princesa. O Tremendão recebeu o Atlântico e venceu o adversário por 2-1. Olha, não se surpreenda com esse Atlântico, hein? Apesar de ter perdido o Bahia de Feira, mas tem um excelente time, hein? Tem um excelente time, só não vi uma tática apurada, porque Exatamente. tem bons jogadores, tem um lateral esquerdo muito bom, esse Atlântico, muito bom, que o Vitória da Bahia, Vitória deve estar de olho nesse jogador, muito bom esse lateral esquerdo, e o Vitória deve estar de olho, com certamente... O Atlântico, você viu o Atlântico jogar? O Atlântico jogou contra o Jacuipense, lá na gente... Lá na abertura do campeonato. Na preliminar. Ah, sim, pois sim, é. sim. Você acha que foi isso Se mesmo? ligue, viu? Fique ligado, Eu não Felipe pude... tá desconcentrado, meu irmão. Eu Qual não o problema? pude acompanhar o jogo. Eu não que pude foi? porque eu tava ali na mesa resolvendo Meu os amigo, problemas. o que foi que aconteceu no final de semana com você? Você não tá Não, concentrado não. hoje. Eu tô dizendo só que apenas não vi o Atlântico jogar ainda, né? Tem dois isso aí. destaques, eu não vi. Tava todo mundo ali ansioso para entrar no ar. Abertura. Foi a abertura da jornada esportiva, a estreia da equipe. Mas Aderbal, e bem verdade. com o olhar empresarial dele por bons jogadores, ele viu esses Todas dois as nossas esses atenções. dois carinhas aí jogando a bola. As nossas atenções estavam voltadas para o início dos nossos trabalhos e também todo mundo movido de muita ansiedade. Então dá para ser relevante o fato de passar desapercebido do jogo em si. É isso aí, olha só, com o resultado, o Bahia de Feira foi aos 3 pontos ganhos e entrou no G4 na 4ª colocação. Já o Tubarão, com o seu 1 ponto conquistado no empate com o Jacuipense, caiu para a 8ª colocação. O time de Feira de Santana volta a campo na próxima quarta-feira, dia 8, contra o Bahia, hein? Lá em Pituaçu. Já o Atlântico enfrenta o Jacobina no sábado, no mesmo estádio. Olha só, rodada dupla, quarta-feira novamente, hein? Atlântico e Jacobina, na preliminar de Bahia e Bahia de Feira. Pois é, e a classificação do Baianão, olha só, meu amigo, depois da segunda rodada, tá aqui a classificação do Baianão. Vitória na primeira colocação com 6 pontos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. O Bahia na segunda colocação com 4 pontos ganhos, né, um saldo de gols, 2 saldos de gols.
O Fluminense de Feira com 3 pontos ganhos na terceira colocação, com 3 de saldo. Bahia de Feira com 3 pontos ganhos e 0 de saldo. O Vitória da Conquista vem na quinta colocação com 3 pontos. Jacuipense com 2. Na sexta, Flamengo e Unambi com 1. Atlântico com 1 na oitava. Juazeiro com 1 na nona. Jacobina com 1 na décima. E o Galícia, rapaz, a última colocação com 1 ponto ganho e com menos 3 de saldo. Galícia que se cuide, que senão vai ser o próximo a ser rebaixado. Exatamente. Eu já estou apostando Jacobina na segunda divisão do ano que vem. Né? Pelo que jogou contra o Bahia, um time horroroso. Muito ruim o time do Jacobina, viu? E o Bahia só conseguiu dar 2-0. Apesar de o Bahia estar jogando com seu time totalmente reserva. Olha só, os resultados da segunda rodada foi o seguinte: Jacobina 1, Juazeiro também 1, Jacuipense 0, rapaz, Jacuipense 0, o Bahia também 0, que esse jogo fez com que a federação mudasse, né, o mando de campo do Jacuipense para Salvador, imagine. Pois é, já discutimos já sobre isso aí. Na quinta-feira aconteceu Vitória 2, Vitória da Conquista 0, jogo que nós transmitimos ao vivo de lá, direto do Manuel Barradas. No sábado, no dia 4 de fevereiro, Galícia 1, Fluminense 4. Imagina, esse jogo foi lá em Pituaçu, imagina só. Fluminense aplicou 4 no Galícia, dentro de Pituaçu. Depois de Bahia e Vitória, Fluminense é um grande candidato ao título aí, Aderbal. Subiu esse ano, né? É isso aí. Não, subiu o ano retrasado. O Fluminense, ano passado, quase sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ficou aí nas semifinais. Aliás, o Fluminense era para ser uma equipe que, no mínimo, tivesse na Série C. Trata-se de uma equipe que está numa cidade como Feira de Santana, com quase 1 milhão de habitantes, uma cidade que consegue viver com suas próprias pernas, é forte no comércio. Mas enquanto tiver essa culpa da Federação Baiana de Futebol, presidida pelo senhor Edinaldo Rodrigues, não vai existir a terceira força do Campeonato Brasileiro, do futebol baiano. Mas quem ganha com não isso é a vai Bahia. existir, porque interesse a Federação não tem. Porque quer manter Bahia e Vitória no ápice, porque aí o retorno é muito maior para a Federação. Mas essas equipes podem fazer um time forte. Podem fazer. Mas fizeram um time muito forte. Mas sabe o que acontece? Feira de Santana... Chegou em semifinal do Campeonato da Série D. Sabe o que acontece? Feira de Santana tem 3 times profissionais. Será que uma cidade como aquela comporta? Era 4 com o Astro, que acabou o Astro virou sucesso, divisão de base. Virou divisão de base. Será que comporta? Comportar não comporta. Mas sempre quem teve a atenção do povo feirense foi o Fluminense. Pois é. Aí o Bahia um abraço aí para meu amigo João Luiz, Popular J, torcedor fanático, tá no plano de sócios, inclusive, Aderbal, do Fluminense de Feira. Depois aí de Bahia e Vitória, o Fluminense de Feira, junto com o Conquista, são os únicos clubes da Bahia que tem um plano aí de sócio torcedor. Um abraço aí para João Luiz. Hoje eu aposto muito mais no Vitória da Conquista como terceira força do Campeonato Baiano do que o Fluminense. Tomara. É isso aí. E para completar a rodada, o Bahia de Feira venceu ontem o Atlântico pelo placar de 2-1. Na próxima rodada, na terceira rodada, que vai acontecer na quarta e no sábado. Olha só que federação é essa, meu. Olha, quarta-feira, dia 8 de fevereiro, Bahia e Bahia de Feira, às 18 horas e 30 minutos. Bahia e Bahia de Feira, 18 e 30. Vamos transmitir, né? 18 e 30, Bahia e Bahia de Feira, tabela da federação. 18 e 30. É meio estranho. Coisa interessante aqui. Flamengo de Guanambi e Juazeiro. Vamos lá, vamos completar a rodada. Coisa interessante aqui, Aderbal. Coisa interessante. Transmitimos Vitória e Vitória da Conquista. Agora vamos dar outro trabalho a Luciano Santos. Fale não. Bahia e Bahia de Feira. Vivi e Babá. O que tá acontecendo, Aderbal Monteiro? Rapaz. É uma dor de cabeça atrás da outra. Oh, meu Deus do céu, é igual Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, tudo bem que você fala mineiro, mas
Bahia de Feira, mas é umas duas É de cada. complicado. Vamos lá, vamos pra tabela. Dia 8 de fevereiro, Bahia e Bahia de Feira, às 18 horas e 30 minutos no Roberto Santos. Flamengo de Guanambi e Juazeiro, lá no estádio 2 de julho, 20 horas e 30 minutos. Isso na quarta-feira. No sábado, 11 de fevereiro, Atlântico enfrenta o Jacobina, no Roberto Santos. Rapaz. Galícia enfrenta o Vitória da Conquista, também no Roberto Santos. Aqui sim, a rodada dupla, viu? O jogo do Bahia não terá rodada dupla. Atlântico e Jacobina, Galícia e Vitória da Conquista farão a rodada dupla no sábado, respectivamente 16 e 18 e 30. E no domingo, dia 12 de fevereiro, Fluminense e Jacuipense, às 16 horas no Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Então tá aí, iremos transmitir Bahia e Bahia de Feira. Uma curiosidade nisso aqui, o Vitória tá folgando nesta rodada, nesta terceira rodada, o Vitória folga. 18h30 o Bahia? Quarta-feira, 18h30. Se ligue, viu? Se ligue! É isso aí, rapaz. Vamos lá, Luana! Vamos lá com a notícia do mundo da bola, Luana. Sobre o Paulo Henrique Ganso. Já são quase 6 meses de Sevilha e a primeira experiência do Ganso na Europa está sendo bem abaixo da expectativa. Em vez de evolução, o meia vem lidando com um retrocesso. Com dificuldade na adaptação ao futebol espanhol, ele perdeu a confiança do técnico Jorge Sampaoli e ficou totalmente sem espaço no elenco. Tanto é que ele não entra em campo há 6 jogos e ficou fora até do banco nos últimos 4, né? É a pior sequência dele no clube. Os números gerais de Ganso no Sevilha deixam a desejar. Desde que ele ficou à disposição do treinador em agosto, ele que havia chegado lesionado, né? O time disputou 33 partidas e o jogador participou de 12. Foi titular em 8 e entrou no decorrer do duelo 4 vezes. Atuou os 90 minutos somente 3 vezes, começou no banco de reservas em 17 oportunidades e em 13 delas não saiu dele. De 2.970 minutos possíveis, esteve em campo apenas em 645. Ou seja, aproximadamente 22% do total, marcou um gol e deu uma assistência. O Ganso, que está fora dos planos aí do Sevilha, ele teve lapsos de brilho, né? E demorou a se adaptar por lá. E ele não tá aparecendo nem no banco ultimamente. Só precisa saber para onde é que ele vai, porque por lá ele não deve continuar. E o de patinho feio, né? Ao Cisne, o Conte explicou como mudou aí a cara do Chelsea. Com 9 pontos de vantagem agora na liderança do campeonato inglês, o Chelsea vai nadando de braçada rumo ao 6º título da competição na sua história. E o sucesso pode ser definido por um nome: o Antônio Conte. Se na última temporada os Blues terminarem apenas 10º lugar, sem se classificar sequer para a Liga da Europa, o time se reinventou mesmo com poucos esforços. Sem falsa modéstia, o próprio técnico italiano vê mérito em suas escolhas, que mudou o sistema de jogo mesmo após 3 vitórias nas primeiras rodadas. Ele disse que tem uma fé cega no que ele faz. Ele disse: nós vencemos os primeiros 3 jogos, mas não gostei da performance. Foi uma época delicada, mas não dramática. Olhando para a última temporada, quando o Chelsea tinha praticamente os mesmos jogadores, você não podia imediatamente transformar um patinho feio em cisne. Acho que no fim encontramos nosso equilíbrio. A fé cega nas minhas ideias ajudou a encontrarmos esse equilíbrio. A fé cega nas minhas ideias ajudou. Eu fiz algumas escolhas fortes, afirmou ele aí. E bateu no peito para dizer que ele é o responsável por toda essa mudança, né? Chelsea, que figurou aí, quase foi rebaixado quando o Mourinho estava, e dando realmente a volta por cima nessa temporada, né? Com seus Davi Luiz voltou para o time, Antônio Conte assumiu. O Chelsea realmente é outro time com Antônio Conte. Quase foi rebaixado, mas hoje é bonito, né? Dando a volta por cima e vamos ver aí, ainda falta um pouquinho de campeonato, mas o Chelsea aí figurando para ser um grande campeão, né? Saiu da lama e foi realmente para o lado mais alto do pódio, Luciano. Está ressurgindo. E a questão que Chelsea é um time grande, é um time milionário.
Aí quando você vê um clube brasileiro passando por dificuldade, a gente associa isso a uma má gestão, a uma equipe que não se encontrou, a exemplo do Vitória, que quase seria rebaixado esse ano, a exemplo de um clube grande também que ficou, a exemplo do Internacional, que caiu para a segunda divisão. Aí você fica se perguntando e ao mesmo tempo afirmando que faltou gestão, houve erro na contratação, de fato. Agora, um time como o Chelsea, com a cultura que tem, com o nome que tem, e o que levou esse clube a quase ser rebaixado, né? Porque quando você vê uma Champions League, por exemplo, vai passar hoje um Real Madrid, um Chelsea, aí você faz aquela coisa de grandeza, na sua cabeça fica registrada aquela coisa de grandeza, como de fato são os grandes clubes. Mas eles também lá passam por essas dores de cabeça que a gente passa aqui também. O que levou o Chelsea a quase ser rebaixado? É um exemplo. A mesma coisa que aconteceu com o Filipão, quando por lá passou, logo após a Copa do Mundo de 2002, os jogadores simplesmente não queriam mais Mourinho no comando do time. Quem derruba treinador é jogador. É lógico que não tem outra, mas vai da conduta, vai da condução que o treinador dá também para o seu comando. Isso traz prejuízo. É o que nós vamos discutir aqui daqui a pouquinho no segundo bloco. Rapaz, a Gelfux não inicia o Campeonato Brasileiro com vitória. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, porque os jogadores já perceberam, só tem medalhão no Vitória. Só tem jogador rodado no Vitória. E tem que ter um treinador de pulso. Um treinador que conheça a tática do futebol. Tem medalhão. E não é a Gelfux que vai comandar esse time. Mas tem medalhão, mas ainda não tem motivo para vaidade ainda. Os jogadores já perceberam. Ontem, meu irmão, parecia que queriam perder de muito mais. Eu já havia falado isso. Entregaram o jogo. Os jogadores do Vitória ontem entregaram. Inadmissível tomar de 4 para um time de terceira divisão. Não era nem para perder. Mas a divisão tomar de 4, terceira divisão, meu amigo. Um treinador desse não pode continuar. A divisão da forma que o Vitória perdeu, hein? Foram 2 erros na cabeça de área. Pelo amor de Deus. Erros fatais. Vamos lá, Luana. Complete aí, Luana, noticiário do Mundo da Bola. Apesar de toda essa boa fase aí do Chelsea, ele prefere não falar ainda em título, né? Já que acredita que a história da própria equipe mostra que tudo pode acontecer dentro da competição. No entanto, pela experiência que tem dentro das 4 linhas, ele vê boas chances de comemorar no fim. Já o Manchester United prestou homenagem hoje às vítimas do acidente aéreo de Munique. Hoje, né, dia 6 de fevereiro, ficou marcado para sempre na memória dos torcedores do Manchester United. Não por conta de um título ou por uma grande partida, mas pelo acidente aéreo que a equipe sofreu no citado dia no ano de 1958 e deixou 23 mortos da delegação, entre eles 8 jogadores da equipe. O clube dedicou um grande espaço em sua página oficial hoje na internet para prestar essa homenagem às vítimas da tragédia. E aí a gente lembra do caso da Chapecoense, né? Também, que foi um acidente aéreo de proporções muito maiores, mas aqui faz muito tempo, e eles hoje prestando essa justa homenagem a esse acidente que causou também uma enorme comoção em todo mundo. 7 integrantes da delegação do Manchester United sobreviveram, e esse foi um deles foi o Sir Boris Charlton, considerado o maior jogador inglês de todos os tempos. Bobby Charlton, né, Del? Grande jogador inglês, o inglês Bobby Charlton. Ele sobreviveu a esse acidente. 8 anos após a tragédia, ele estava na seleção inglesa, que conquistou também a Copa do Mundo em casa. Então, aí, um caso muito importante de ser lembrado hoje, né? Uma justa homenagem. E o Guardiola voltou a elogiar o Gabriel Jesus, né? Ele que decidiu escalar o Jesus como titular pelo 3º jogo consecutivo no domingo e não se arrependeu. O brasileiro aproveitou mais uma chance e foi o protagonista da vitória por 2-1 sobre o Swansea, com 2 gols, sendo um deles nos acréscimos. E na entrevista coletiva, após a partida, o comandante do Manchester City voltou a rasgar elogios ao atacante. Ele disse que há jogadores de 19 anos que são fortes fisicamente e outros que não são. E que esse garoto na área tem algo especial. Exaltou aí, e após o Jesus mostrar oportunismo, né, nos 2 gols que ele marcou.
E o técnico também optou por escalar o Jesus como centroavante mais uma vez, apostando em seu ataque muito jovem, né? Composto também pelo Sané e De Bruyne, abertos pelas pontas. E além da presença do camisa 33 entre os zagueiros, como homem-gol, Guardiola ficou feliz por ver a movimentação do Gabriel em outros momentos. Então, como o Aderbal já falou aí mais cedo, o Gabriel Jesus está se dando muito bem por lá e tem muita chance de crescer e muito. E o Neymar, ele diminuiu a importância desse jejum, né? No domingo, ontem, o Neymar completou 25 anos e tem motivos de sobra para comemorar. Chega neste momento da carreira como titular no Barcelona e da seleção brasileira também, considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ainda assim, nem tudo são flores. Como o jejum de gols que ele vive, há 4 jogos sem marcar pelo clube espanhol, já foi de 10 jogos esse jejum. Em entrevista ao Red Bull, um dos patrocinadores da equipe, né, o atacante confessou que a falta de gols incomoda, visto que chegou a ser criticado pela torcida e pela mídia espanhola em algumas das últimas partidas. Ele disse que é complicado não estar marcando gols, especialmente se ele joga na frente, onde as expectativas são mais altas. Assim, é ruim e incômodo, sim, mas não é o que preocupa ele primeiro nesse momento. Ele diz que se concentra em ganhar a partida, não importa se é ele ou o companheiro que marque o gol. Aí foi o recado do Neymar, que completou 25 anos. Parabéns para ele. É isso aí, Luana Veloso. Vamos dar o boa tarde dele. Quem é ele, Almir Montenegro? Muito boa tarde a você, Aderbal, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio e Mais. E final de semana, tranquilo, né? Tudo em paz, tudo na boa paz, os times da Bahia vencendo, não é? Brincadeira, isso aí é uma piada, só para descontrair. Mas é isso aí. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, esperar que aconteça o melhor no futebol da Bahia, não é? Mas a equipe do Vitória, ela tropeçou. Nós falamos aqui uma série de vezes a respeito do time do Vitória, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o pessoal já brincava aí pelas ruas, inclusive fazendo contato com a gente, falando até, o que é que vocês vão dizer com relação ao time do Vitória? Vocês disseram que o time estava mais ou menos ajustado. E agora? Então daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ver justamente o que aconteceu, o que realmente aconteceu com a equipe do Vitória. É isso aí, daqui a pouquinho, viu, Osvaldo Carmo? Daqui a pouquinho vai debater aqui, porque é inadmissível o Vitória tomar de 4 de um time da 3ª divisão, né? O Vitória que está formando um time para chegar muito bem no Campeonato Brasileiro, da Série A, e tomar 4 de um time de 3ª divisão, pelo amor de Deus, não era nem para perder. E principalmente a forma que perdeu, que poderia tomar 5, 6, tranquilamente. Uma vergonha a apresentação do Vitória ontem. Vamos lá, Almir, tomar aquela água bem geladinha e voltamos já já.